E começamos. Olá, pessoa mágica, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Hoje eu estou com uma presença ilustre, a Alexandra. E aí, Alexandra, tudo bem? Tudo bom, vocês? Tô bem também, muitíssimo animada em ter você aqui. Eu já tinha falado que eu queria trazer alguém que manjasse, que soubesse da magia dos números, né? Toda essa simbologia aí por trás de todo esse conhecimento, que eu confesso que desde criança eu não sou muito chegada em números. Mas eu admiro muito quem trabalha e eu queria muito conseguir aprender, juro. Então, estou muito feliz de ter você aqui por causa disso. Mas, Olha, se você quiser se apresentar para a galera, para o pessoal te conhecer, falar do seu trabalho, fica sim, à vontade. legal. Então, eu sou Alexandra Numeróloga, é assim que você vai me encontrar nas redes sociais, qualquer uma delas. E, assim, trabalho com numerologia já tem 20 anos, já tem muito tempo que estou nessa área. Sou terapeuta multidimensional arcturiana também, então eu trabalho com energias, né, de outras dimensões. Também sou psicoterapeuta holística, então trabalho com florais, com a indicação, né, de uso de cristais, enfim, tudo aquilo que a pessoa que vai ajudar no desenvolver, no desenrolar aquilo que é melhor para a pessoa. Também sou mestre Reiki, então tudo isso. Tudo isso e Nossa, mais um pouco. que bacana. E deixa eu te perguntar, quando que você começou a se interessar pelos números assim dessa forma? Até como é que foi seu caminho até você se tornar Alexandra numeróloga? Foi sim, olha, foi muito por acaso, né? Que o pessoal fala, aquelas histórias assim, maluco. Tava passando por um processo muito difícil na vida, um relacionamento muito conturbado, uma vida muito atribulada. E eu normalmente eu tenho um número no meu mapa que faz eu seguir os mesmos caminhos. E tem um outro número que gosta de umas surpresinhas. E aí, acho que naquele dia em si, eu estava mais sobre a regência do número da alma e quis dar uma floreada pela rua. Assim, em vez de seguir por esse caminho, eu fui por aquele. E nessa rua eu passei, estava tendo uma aula de curso de numerologia básico. Eu entrei, fui perguntar, me interessei. Aí ela me explicou mais ou menos como era, que no dia seguinte ia começar. E eu, tá bom, vou fazer a aula. Era gratuito, né? Então, é o que a gente vai tentar fazer aqui mais ou menos, né? No tempo que der. Então, a gente, né, os alunos começou a se interessar e foi uma coisa assim que batia muito, sabe? A explicação com o que eu era, o que eu tinha de vivência, de conhecimento, né, sobre mim mesma, as coisas que eu estava passando na vida também batia com o que estava sendo falado ali. Cada vez comecei estudando mais, né, fui me aprofundando e me tornei profissional. Aí, com o passar dos anos, eu fui aprimorando a técnica, né? Eu fui adquirindo mais conhecimento, não só de numerologia. Então, todo o conhecimento de espiritualidade que eu adquiri, eu coloquei dentro do curso que eu pratico agora, né? Que eu ministro. E indico para as pessoas fazerem, porque realmente eleva muito a consciência, faz você sair de um lugar para outro, né? Como se você saísse de uma situação, como eu passei, né? Eu estava numa rua e comecei a andar por outra, completamente diferente, mostrando, abrindo novos horizontes, vendo novas coisas, novas possibilidades, coisas inimagináveis, né? Que a gente não imagina. Os números são arquétipos, né? Eles são tem essa visão assim mais arquetípica da coisa, é algo como se todo mundo tem aquela característica de alguma forma, né? Mas o seu mapa vai vibrar, vai demonstrar mais alguns do que outros, né? Porque tem alguma limitação no mapa ali, devido à quantidade de números que aparecem, enfim. São 14, na verdade, né? A gente não tem só número de alma, número de caminho do destino, o seu destino. Você não é só um número, né? É como na astrologia, eu gosto de comparar que na astrologia as pessoas têm.
essa coisa de falar, eu sou o meu signo do sol. Não, você tem todo o zodíaco no seu mapa. A diferença é que tem uns que é o seu solar, o outro está na lua. É a mesma coisa na numerologia, que é um número que você vai aprender, você não praticar um dos números no seu mapa faz você ter algumas consequências que vão vir no seu corpo, né? Começa com coisinha leve, depois vai só piorando, sabe? Então, Nossa, é, eu gosto de dar um exemplo assim, o número um, por exemplo, ele começa, né, quando a pessoa não é ela mesma, ela está agindo no bloqueio, né? Ela deixa de ser ela mesma, então ela começa com coisinha leve, assim, uma dorzinha de cabeça, né? Uma enxaqueca, um negócio ali que fica ali, né, cozinhando. Daqui a pouco vai piorando e vai trazendo problemas musculares. A pessoa não se, né? A vida tá assim, né? Chacoalhando a pessoa. Vai, agora ela vai, agora ela vai ser ela. E a pessoa teima em ser o oposto. E aí vai trazendo palpitações, tremores e vai chegando para a síndrome do pânico, entendeu? Então, uma nossa, coisinha que começa interessante. do simples, nada e vai piorando. Então, é Eu tenho uma importante dúvida saber. aqui, se você me permitir. Se você não tiver uma opinião sobre isso, tudo bem, porque eu queria te perguntar Tá? qual a sua opinião em relação à astrologia e numerologia? Você acha que tem que usar os dois juntos, ou só um ou só o outro resolve os problemas? Não. Que você Eu acho acha? que são questões diferentes. É como se você vai na feira e vai comprar frutas. E aí tem maçã, tem pera, tem uva, tem, né, mexerica, tem melancia. Então é uma fruta. Você pode gostar mais de melancia e outros pode gostar mais de melão, mas não deixa de ser uma fruta. É um autoconhecimento que você vai se sentir melhor com determinada, diria até muleta. Alguns diriam até que fosse a sua bengalinha. Qual é a bengalinha que você vai usar? Qual é o apoio que você vai utilizar para caminhar, né? Então, alguns preferem numerologia, outros astrologia, e eu os dois. Eu sou estudante de astrologia védica, né? Já estou há 2 anos e meio já estudando astrologia védica e confesso eu não sei nada. Nossa, Quanto mais eu é estudo, muita mais eu coisa. percebo eu não sei nada. É muita coisa, eu entendo, porque a gente começa lendo um livrinho, lendo outro, e quando a gente vai ver, a gente quer se aprofundar, eu quero me aprofundar em tal planeta, ou tal situação específica. Você vai ver um livro sobre, sei lá, sobre Plutão de 500 páginas, sabe? Então é muita Exatamente, coisa. exatamente. E a astrologia védica, a gente está falando de uma ciência milenar. Os caras, há 5.000 anos atrás, eles olharam para o céu e identificaram Júpiter, Saturno, Plutão, né? O Sol, a Lua, e nomearam aquilo sem equipamento, bem. Nossa. Sem ter nada em mãos. Eles não tinham nada, eles só tinham o céu para olhar. Eles deitaram no chão e não, agora eu vou anotar esse negócio aqui. Tem uma coisa acontecendo. O Mercúrio estava andando para lá, agora ele está andando para trás. Né? Da perspectiva da Terra, né? Parece que ele está andando para trás, mas é por causa da como a gente está na Terra, né? A forma como o planeta está girando, como o outro planeta está se movimentando, para a gente parece que Mercúrio está retrógrado. Mas não é bem assim, né? Para os mercurianos, vamos dizer assim, né? Se tiver vida em Mercúrio, eles vão falar: não, não estou andando para trás, não. Você que está aí com esse movimento maluco aí, Terra, né? Então, eu Exatamente. não descarto nenhuma vertente, nenhum estudo, né? O autoconhecimento você pode fazer de qualquer maneira, com numerologia, com astrologia, com o reiki, com a utilização de óleos essenciais, do que você se sentir bem, né? O que importa é a pessoa se sentir atendida, né? A pessoa sentir que aquela dor dela tem uma explicação, pode passar, né? Aquilo passa, né? É quando o Chico Xavier fala, né? Tudo passa. Então a gente vê que uma dessas
dessas questões pode ajudar a pessoa. E, de repente, a pessoa faz mais de um estudo e não se encontra, né? Fica ali, muita gente reclama, né? A pessoa, porque ela faz astrologia, fez numerologia, fez o reiki, passou no pai de santo, foi na bruxa não sei das quantas, foi não sei o que lá, e não resolveu nada. Porque a pessoa ainda não se encontrou, ela ainda está buscando. O importante é caminhar. O caminho é caminhar. O importante é ela fazer o que ela precisa fazer para se sentir melhor, né? Entendi. Incrível isso. E eu super entendo isso, tanto que eu só me encontrei mesmo quando eu encontrei a magia dos dragões, que eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim. E por isso que eu tento trazer pessoas diferentes aqui para falar sobre tópicos diferentes, porque vai que alguém está assistindo ainda não se encontrou e se encontra em alguma dessas Exatamente. entrevistas, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu queria te perguntar uma coisa, se você me permitir, sobre essa questão da terapeuta multidimensional arturiana. O que seria isso especificamente? Assim, você falou um pouco no início, mas o que é todo esse título? Com o que você trabalha especificamente? Então, a terapia multidimensional arcturiana é um trabalho realizado através de limpeza apométrica. Então, eu consigo conectar com seus registros akáshicos e fazer uma limpeza no teu campo energético. Então, eu ali vou retirar obsessores, magia negra, né, os encostos, enfim, tudo que atrapalha o seu desenvolvimento, atrapalha a sua caminhada. A gente tem que saber que tudo isso agrega no nosso corpo conforme que se pensa, conforme como se age. É a gente mesmo que atrai o obsessor, não é um cara que está andando, o obsessor está lá. Deixa eu ver quem eu vou atormentar hoje. Vou atormentar a Alexandra. Não, vou atormentar a Kimberly. Não, você está vibrando, né, na mesma energia que o obsessor, que o encosto, né? Você está emanando algo que é do interesse dele. Então, ele vai se acoplar, você vai acoplar a sua energia para cada vez mais sugar a tua energia, e dependendo vai até o teu ki, né? A tua energia vital mesmo. E aí vai te colocar em doenças que os médicos não sabem, não encontra a solução, né? Não encontra a cura, tá sempre ruim, a pessoa tá sempre com uma tosse, tá sempre com uma dor de cabeça, tá sempre com um sono, aquelas olheiras profundas, né? Aí come e tem a dor no estômago, não só na saúde, mas na prosperidade da pessoa. Ela tá sempre dando alguma coisa dar errado, né? Vai, dá errado. Vai de novo, vai mais uma vez, dá errado, né? Então, essa questão espiritual da apometria, né, que a mesa faz, é para a limpeza e poder fazer a pessoa caminhar pelas próprias pernas. Só que não é só isso, né? A mesa ela ainda faz com que os desejos, né, aquilo que a pessoa tem de mais profundo no seu eu, né, comece a dar mais certo, a caminhar. Eu tenho vários clientes que fazem depoimento, o problema é que eu não publico muito, eu sou meio relapsa nisso, eu devia de publicar mais. Mas é uma que conseguiu um emprego para o marido, a outra que conseguiu, né, uma promoção no trabalho, o outro que a pessoa que estava sozinha, né, o rapaz estava sozinho, ele conseguiu uma namorada, e por aí vai. Não é só nessas questões, mas tudo isso que a gente pede tem que ser numa questão mais divina, né? Não dá para pedir para que o coleguinha morra, né? Não dá para pedir desejar o mal dos outros, né? Porque os arcturianos é uma energia de pura luz, de amor incondicional profundo. Eles estão no planeta Terra, né? A missão deles é nos ajudar a evoluir, a alcançar degraus, né, evolutivos, vamos assim dizer. E se para a gente conquistar um novo emprego, se para a gente essa questão é por vias, né, da materialidade, ou uma pessoa, um novo companheiro, ou o trabalho, ou a questão da saúde,
não importa muito para os arcturianos, desde que aquilo seja divino e esteja dentro do seu propósito consciente evolutivo, né? Que vai fazer realmente sentido. Então, é importante primeiro fazer a limpeza, essa parte da apometria, para poder já parar de atrapalhar, já ter a questão de atrapalhação, né? Já parar de atrapalhar já ajuda bastante, né? Mas, e sim, depois colocar no seu campo, né? Fazer como se fosse uma abertura de portas, né? Estamos nós duas aqui com portas fechadas nas nossas costas, mas aqui a gente quer abrir portas, na verdade, né? A gente quer fazer com que as coisas fluam, né, com maior facilidade, com que as pessoas consigam conquistar aquilo que se quer, dentro do que for divino, obviamente. Então, é uma sessão Legal. dura em torno de 2 horas e meia, mais ou menos, né? Depende muito de quanto cada um tem para limpar, o quanto que a pessoa quer. Normalmente, uma sessão faz diferença, porque a parte, né, a primeira sessão é aquele negócio que é um turbilhão, né? Um monte de coisa acontecendo. Mas vai acontecer mais quando a própria pessoa também segue a lição de casa, né? Na mesa, durante o trabalho, a gente recebe canalização. Então, a canalização vai dizendo, olha, você precisa parar de agir assim, você precisa seguir por esse caminho, aquele está dando errado, você está teimando numa coisa que não vai te ajudar e tal. Então, são passadas informações para as pessoas e, às vezes, nem todas, né? Algumas vezes nem acontece. Às vezes, é só a limpeza mesmo ajuda. Mas é importante a pessoa estar ali disposta a se ajudar. Deixa eu te ajudar, né? Facilita, por favor. E as sessões têm, algumas pedem mais de 10 sessões, outras vezes 3 sessões já ajuda, né? Depende tudo do que a pessoa quer. Tudo depende mais do outro lado do que do lado de cá, né? Depende mais de quem vem procurar a mesa do que quem está ajudando, né? Do que eu ou os arcturianos. Então, depende mais da pessoa do que da gente. É complicado, né? Porque eu acho que muito difícil você resolver assim. Se a pessoa tem muitos problemas, não vai se resolver, às vezes, numa sessão só, né? Às vezes a gente tem que cuidar com mais ter mais tempo, porque você ficou tanto tempo sem cuidar da sua espiritualidade ou deixando o seu propósito de lado, que aí, às vezes, eu entendo, assim, mesmo, que não vai ser uma sessão, às vezes, que vai resolver tudo, né? Vai melhorar muito, com certeza, mas tudo, às vezes, é necessário algumas mais. Mas muito bacana esse seu trabalho, parabéns, parabéns mesmo. Bom, agora o palco é seu. Você quer falar sobre o quê? Sobre os números? Você falou que queria ensinar sobre o número da data de nascimento e coisas assim do tipo. Sim. Então, pode falar. Mais habitual, né? Que as pessoas mais gostam de saber sobre si mesmas, né? Fazer o autoconhecimento, descobrir algo que é pertinente a elas, né? A sua própria vida. Então, o cálculo é simples. Na numerologia, tem as diferenças, né? Tem numerologia pitagórica e cabalística. Então, preciso primeiro explicar isso. Eu sou numeróloga pitagórica. Na pitagórica, a gente não utiliza acento, não utiliza cedilha, isso não interfere no mapa da pessoa. Para mim, tanto faz. O alfabeto é o alfabeto grego mesmo, que a gente usa, ele foi sendo atualizado. Então, quando Pitágoras surge com a numerologia, ela vai sendo atualizada com o passar dos anos por conta, né, da transformação de letras em números. No caso de a gente saber aqui a data de nascimento para saber qual é o seu destino, que é o que vai informar, né? A soma da sua data de nascimento vai te trazer aquilo que está predestinado para acontecer com você. As coisas pelas quais a probabilidade é muito maior de você passar. Esse número é muito essencial. Eu somo de um jeito muito peculiar. O trabalho que eu faço já tem 20 anos. E eu tenho 20 anos de experiência para dizer, faz desse jeito, tá bom? Vai dar mais certo. Eu vou até pegar um papel e uma caneta aqui, então, porque eu já fiz do modo comum, né? Agora, desse modo aí... Eita, deixa eu achar um papel aqui.
Cadê? Mas tá? pode falar. Então, a gente, quando vai somar a data, normalmente tem dois dígitos, né, do dia, dois dígitos do mês, mesmo que a pessoa seja do mês 4, por exemplo, é o 0 e o 4, certo? Sim. De abril. Alguém de abril, o mês é 4, a gente soma 0 mais 4. E o ano de nascimento são 4 dígitos. Então, você vai pegar o seu ano de nascimento e vai separar o 1 e o 9, ou o 2 e o 0, soma, e depois, né, vamos supor, a pessoa nasceu em 1980, o 8 e o 0, soma separado, e aí no final, e se ela é 2001, por exemplo, o 0 e o 1, e aí soma vai dar 1. Então, você, depois dessas duas somas aqui, é que você vai juntar o resultado, né, da data do ano de nascimento. Então, soma o dia, soma o mês e soma o ano, a cada dois algarismos. Fica fácil falar assim, é de dois em dois, tá? Então, Uhum. Tá, então, um exemplo. uma dúvida. Eu nasci em 1997, então eu vou somar o 19, vai dar 10? E fica Isso mesmo. 10? Aí você Ou soma de junta? novo, Aí eu somo junta. de novo, vai ficar 1. Isso, isso Tá. mesmo. E aí a gente tem o O 9 9 e o e o 7 7, dá 97, 16. né? Ok, e aí eu vou ter que 16. somar de novo, né? Isso, aí você soma 6 mais um, 7. 7, Aí ok. depois você vai pegar o 1 do 1900, você vai somar o 1, e o 7 que você encontrou do 97. Aí vai ficar 8. Então, na soma do ano, fica o número 8, Uhum. certo? Na soma do dia é um número, na soma do mês é outro, é sempre deixando um único algarismo. Então, na soma do dia, vamos supor que a pessoa é do dia 26. 2 mais 6, 8, certo? Aí, seguindo o exemplo, a pessoa nasceu no mês 6. 0 mais 6, 6, certo? Então, eu tenho um algarismo aqui, outro algarismo, e agora eu vou somar o ano de nascimento. A pessoa nasceu em 1970. 1 mais 9 é 10. Eu somo de novo e vou ficar com o número 1. E o 70, 7 mais 0, 7. Então, agora eu junto o ano de nascimento, o 7 e o 1, que vai dar 8. Fez isso? Agora sim eu vou juntar todo mundo. Aí eu pego a soma do dia, que deu 8, no caso que eu estou falando aqui, a soma do Uhum. mês, que deu 6, e a soma do ano, de novo, que deu 8. Agora sim eu somo tudo. Por que, que eu faço desse jeito? Porque nessa soma aqui que eu estou falando, nessa data, o número dá 22. 6, 8 mais 6 mais 8 é igual a 22. Aí, neste caso, você para de somar. Se der 11 ou der 22, parou aí. Agora, se você deu o número 5, o número 6, está tudo certo. Vai somando até, por exemplo, a pessoa deu 33, soma de novo que vai dar 6. Ah, deu 42, soma de novo que vai dar 6. Até chegar num único algarismo, certo? Mas primeiro fazendo esse cálculo de dois em dois algarismos. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu lembro que eu já tinha feito essa conta antes e tinha dado, acho que era 9, não sei. Mas aqui deu para mim 21, e se eu somar de novo, vou ficar com 3, né? Certo. Então, qual é a diferença dessas contas? Eu não lembro exatamente qual era. Qual é a diferença dessa conta que você faz agora? Então, a diferença é que eu encontro quem é realmente o número mestre e quem não é. É só por causa do 11 e do 22, que é ou Uhum, o 2 ou o 4. Se a pessoa soma direto, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, 26 26 do 6 de 1970, ela daria o número 4, que é 31, que dá 3 mais 1, 4. E nesse caso, não é. Eu conheço profundamente essa pessoa. Quase 20 anos de estrada junto, eu tenho certeza que é o 22 pela configuração do mapa. Mas não só isso. Outras pessoas, não só essa pessoa que tem esse número,
Mas outras pessoas, quando você conversa, e a pessoa, e também tem o caso, né? A pessoa não pode estar no bloqueio. A pessoa agindo corretamente no número, você tem certeza de que ela é um 11, sabe? É muito particular a diferença. É algo assim, não tem como não perceber. Um 22, ele tem a cabeça nas nuvens e os pés na terra. Ele é completamente assim, ele fica voando, é futurista, ele imagina, ele está à frente do nosso tempo, sabe? Não é qualquer um. É bem diferente. A pessoa que tem um 11 no mapa, ela é muito amorosa, mas ela também, ela sabe comandar, que é a repetição do 1, né? O 1 é o número do comando, do líder, aquele que vai adiante. E o 11, ele tem essa liderança nele também. É bem curioso. Tem essa liderança e é uma pessoa muito à frente do nosso tempo, inclusive, e é super magnética. As coisas chegam até ela com a maior facilidade. É como se fosse. É como se a gente. Sabe aqueles desenhos que a pessoa faz assim e alcança o copo na mão, sabe? A impressão é que, eu quero aquele copo. Ah, tá bom, pegou, chegou. Nossa, isso é bom, mas acredito que deve ser ruim também se a pessoa não estiver vibrando alto, né? Tipo, vibrando É, boas energias. Ela acaba atraindo coisas ruins para a vida dela. nossa, você matou a pau, assim, porque o 11 e o 22, eles têm uma capacidade, por exemplo, você que fala de, né, a magia dos dragões, o 22 é o número da magia, né? E se a gente conhece um pouquinho de magia e sabe mexer com essas energias, a gente pode atrair coisa ruim para a gente e para quem está perto. Eles são como antenas parabólicas de enviar e receber um sinal. O 11, muito mais do que o 22 nesse caso aqui, ele é um número de pessoas que eu chamo de reciclador de energia. Ele tem uma capacidade muito grande, né? Como ele é muito magnético, ele atrai tudo que ele quer para a vida, mas ele precisa estar vibrando sempre aqui, ó, muito alto. Sempre vibrando alto, sempre muito bem, né? Para poder reciclar essa energia que vem para ele de todas as direções, principalmente se está no item sonho, mas no caminho do destino já é um negócio também. A pessoa sente aquela carga de energia chegando até ela e ela precisa, né, colocar isso para rodar, essa energia para rodar. E ela faz isso o quê? Através da meditação, do relaxamento, através da própria espiritualidade dela, né? Aquela crença que ela tiver, vai. Aquilo que ela acha que limpa a energia, vai fazer. Caminhar descalço, ir até uma praia, andar na grama, abraçar árvore, o que for, né? Entrar em contato com os cristais. Aquilo que ela acha que vai limpar a energia é importante dela usar. Entendi. Que interessante. O que no meu saiu o número 3. O que seria isso, na sua opinião? Ah, Um número por polêmico ou isso que você não? tá aí. Por isso que você está aí, né? Fazendo uma live, está sempre chamando pessoas para fazer entrevista. É uma comunicadora, né? É o número da comunicação. A pessoa que conversa com todo mundo. Vou te falar uma coisa, faz sentido, mas ao mesmo tempo também é complicado, é um dilema, porque desde sempre eu dei aula, desde até novinho eu dava aula, já dei aula de inglês, aula de um monte de coisa. Hoje em dia, né, ensino magia e tudo mais. Mas eu não sou uma pessoa de muitos amigos, não sou muito de conversa, entendeu? Então, assim, eu vivo nesse polo entre falar demais em certas ocasiões, mas no meu dia a dia, nossa, quando tem uma festa de família, ou quando tem, sabe, eu tenho que ir em alguma festa ou ir em algum lugar, depois eu tenho que chegar em casa, apagar a luz e ficar, tipo, me deixa, Sim, deixa eu recarregando. ficar no meu cantinho. Tem algumas questões, né? A gente, como eu falei no começo, um mapa ele tem 14 vibrações. O 3 ele tem essa característica também de conversa com todo mundo, mas ele é na superficialidade, né? Ele é bem aqui na beiradinha, bem nas beiradas. Ele não se aprofunda muito. É, e no caso de ou
de outros números do seu mapa, a característica que você me passa é de alguém que tem o número 1 em conjunção, ou que tem o número 7 em conjunção, porque fala com todo mundo, gosta de. E principalmente você falou que dá aula, então ou é 7 ou é 9. Então a probabilidade de você ensinar as pessoas pode ser no número da alma, que seja um 7, ou o número 9, que são os números dos professores, né? O número 1 gosta de ficar no seu canto também. Eu vou falar um pouquinho de cada número, de repente todo mundo se encontra aí. Então, o número 1, por exemplo, se você somou a sua data de nascimento e deu o número 1, olha, por favor, seja líder de você mesmo. Não siga conselhos de ninguém. Sua cabeça é sua sentença. Porque se você segue os conselhos dos outros, vai dar errado. É importante você ouvir para tirar dúvida, sabe? Quando a esposa pergunta para o marido, eu vou pôr esse sapato com esse. Aí ele fala o vermelho, ela pega e usa o azul. Só para saber se era esse mesmo. É mais ou menos isso. Porque ela precisa, ela valida também a opinião do outro, mas é importante ela validar a própria opinião. Ela está é um é um negociante, né? O número 1. É um cara que está sempre empreendendo, é uma pessoa que busca fazer empreendimentos, é um negociador nato mesmo. Ele lidera de forma natural. Eu gosto de dar o exemplo de quando, né, Deus nos livre todos de se acontecer algum acidente. O número 1, ele é a pessoa que vai começar a falar, olha, você liga para a ambulância, você pega essa pessoa aqui e põe no seu carro, esse cara aqui consegue, a gente consegue levar no outro carro, vem você e vocês são mais fortes, pega essa pessoa aqui, põe no seu carro e leva já para o hospital e tal, sabe? Ele vai dando ordens e as pessoas seguem, porque é a pessoa que toma noção do que alguma coisa precisa ser feita aqui. Não dá para ficar desse jeito, vamos arrumar essa bagunça. Então, ele tem essa naturalidade, né? Esse líder natural mesmo. E uma dúvida, e no caso, se a pessoa não tiver... Porque eu imagino que da mesma forma que ela tem esse lado... Ai, meu cachorro aqui surtando. Ela deve ter um lado negativo também, um lado que quando a pessoa não está vibrando ali naquela coisa. Então, seria uma pessoa que não toma atitude, não segue adiante. Bloqueio. Não. Quando a pessoa tem o número 1 do mapa e fica perguntando, o que eu tenho que fazer? E agora? Sabe? Tem covardia. O número 1 é o número da coragem, assim como o número 5 também. Quando eles estão nesse lance de, não vou, tô com medo, tá se esquivando das coisas, ele está sendo o oposto dele. E aí ele está no bloqueio, e aí é onde agrega aquelas situações. A parte negativa do número 1, a gente vai falar de um líder, certo? Normalmente a gente quer que todos sejam líderes, mas que não sejam centralizadores, que sejam líderes carismáticos, né? Que chamem. Oi? Meu celular tocou aqui. Desculpa. Tá bom. Imagina. Então a gente pede para que a pessoa seja uma líder de que queira crescer junto com a equipe, né? Que leva todo mundo junto, não que centraliza tudo nela, só eu que faço, eu mando e você obedece, né? Aquele autoritário. Essa é a característica negativa do número 1, é o autoritarismo, é o centralizador, é a pessoa que não escuta, é a pessoa que só é teimosa ao ponto de se machucar, entendeu? A gente está falando, olha, alguém fala para ela algo e ela quer tanto ouvir as coisas da própria cabeça que acaba negando conselhos que são bons, que vão ajudar, né? Nem todo conselho ela deve ouvir, mas alguns conselhos, poxa, se você não olhar para o outro lado da rua, o carro vem e vai te matar, cara. Não tem conversa, você precisa olhar para os dois lados antes de atravessar. Então, são coisas assim, né? A pessoa tem essa característica negativa aí que não é muito boa. Agora, eu queria falar do número 2, vamos falar um pouquinho mais rápido, senão hoje eu já ficar só no número só. Todo mundo quer saber do seu número aí. Então, o número 2, ele é uma pessoa mais gentil, ele é mais cooperativo, é uma pessoa que gosta de ajudar. Ele
como a gente está falando do 2, é a soma do um mais um. Ele está sempre querendo alguém do lado, né? O 2, a gente fala que ele está sempre preocupado com o companheiro, com a amiga, com a mãe, com o pai, né? Ele está sempre preocupado com uma pessoa em específico. Parece que está sempre tem um fantasminha aqui do lado para ele ajudar, sabe? Cada hora é um. Ou para ele se sentir feliz. Não é para ajudar, mas para ele se sentir bem. Ele tem sempre estar ocupado com a cooperação, com essa questão de conceder também. A característica negativa do 2 acaba indo para a submissão, por exemplo. É alguém que cede tanto que se apaga, se anula, sabe? E isso é péssimo, obviamente. Então, precisa ter um equilíbrio ali, né? Saber que até que momento você deve ceder, né? Deixar que o outro decida e qual é o momento que você, peraí, vamos, calma aí, tá? Afetando um pouquinho aqui, tá passando um pouquinho do meu limite, né? A gente tem sempre que estabelecer limites claros para os outros, para ninguém ultrapassar aí aquilo que vai te magoar depois. Porque o 2, ele tem uma questão que é muito nítida, assim. Quando a pessoa está agindo no negativo, ela começa a se fechar, ela se cala, ela não fala qual é a dor, e quando ela vai falar, ela grita, ela berra. E aí, às vezes, é por uma coisinha de nada. Ninguém entende por que ela tá daquele jeito. Nossa, que histérica, né? Já vão falar assim. Mas a verdade é porque ela não falou as outras dores. Ela foi acumulando dor, acumulando dor, acumulando dor. Então, não pode, tem que ter um limite em si mesmo, né? De saber até onde você consegue. Olha, até aqui eu consigo, dali para cá você tá abusando da minha paciência, amiga, né? Então, tem que ficar muito claro isso. Um problema, né? A gente já tinha falado do um, vou falar dos outros também. Eu vou pegar minha colinha aqui, porque é muita coisa, senão eu não vou lembrar. Mas um dos problemas que o número 2 vai apresentar, se ele está muito no bloqueio, se ele não está sendo ele mesmo, ele vai apresentar grosseria nos atos. Então, o número 2 é uma pessoa delicada, gentil, que fala com cuidado, que fala de forma amena as coisas, né? Tenta amenizar os conflitos e tal. E aí gosta da companhia, gosta de estar casado, gosta de ter um parceiro e tal. Quando ela bloqueia, ela vai para o gosto pela solidão, ela quer ficar sozinha, ela apresenta excesso de rigidez, tudo é não, 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 não vou fazer, não quero, não vai, não dá, não quero, não sei. Ela começa a negar tudo, ela põe um limite muito alto, sabe? Ela começa a colocar muitos limites altos e aí apresenta rigidez. E aí os problemas que ela vai apresentar? Obviamente, rigidez é dor muscular, né? Rígida demais, acabar tendo dores musculares. Outra coisa engraçada é as dores nas pernas, né? Mas o que eu queria falar era da compulsão alimentar. O 2, quando ele está fora do seu escopo natural, ele começa a comer demais, né? Para poder tapar os buraquinhos dos nãos que ele deveria ter falado e tal. Então, por aí vai. O número 3, que a gente estava falando aqui, eu também tenho 3 no mapa, mas o meu está em outro lugar, está em outra parte. O seu é na soma da data, o meu é na alma. E aí, a gente aqui compartilha desse falar pelos cotovelos, e fala muito, e tem uma alegria, né? Um negócio de ser otimista, é uma pessoa que chega nos lugares, todo mundo gosta de conversar, fulano, vem aqui, não sei o que, é bem quisto, sabe? Tem essa característica. O lado negativo do número 3 já fica muito claro, assim, né? A pessoa vira tagarela. Então, eu tô com medo de ser tagarela aqui, de eu estar falando demais. E tô tomando todo o tempo. Mas é a função agora, né? A gente está nesse momento, a gente tem que saber os momentos, né? Que, ó, você precisa falar. Nesse momento, eu tenho que falar para vocês entenderem o que quer dizer a numerologia. Então, a pessoa se torna tagarela. O 3, ele gosta da beleza, do que é belo, né? Das coisas, ele mesmo bem arrumado, ele mesmo se sentindo bem. Você vê que eu comecei, fiquei arrumando meu cabelo. Ai, tem uma coisa errada aqui, o que tá? Ai, meu Deus. Então, tem essa questão de se preocupar com a própria imagem. Mas, por outro lado,
Se ele está no lado negativo, ele supervaloriza a beleza. Ele só vê as coisas pelo lado da beleza, entende? Aquela pessoa que só gosta dos modelos. Entendo. Não, 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 tá com gordurinha demais aqui, né? O calvo, a gente não vai lembrar do calvo do Campari nesse momento. Talvez ele tenha um três ali no negativo, coitado. Então, esse é um problema. Quando está no bloqueio, quando não é a pessoa, ela está no mau humor. Porque o bom humor é a característica principal do número 3. Ele tem a criança, né, ativa, é o número da criança alegre. Não é criança de fazer superficial, né? De ser uma pessoa que, eu faço qualquer jeito, tô nem aí. Não é isso. Eu tô falando de a pessoa se tornar infantil. Isso tá errado, né? E também ela não vai saber se expressar verbalmente. E o que vai apresentar problema, obviamente, aqui, ó, na garganta. Então, é dor de garganta, laringe, faringe, tá sempre com um probleminha aqui. E a gente fala da beleza, também a pele vai apresentar problema de pele. Então, ou a pessoa tem a pele muito oleosa, ou a pessoa tem vitiligo, vai para o vitiligo, né? Lembra que é uma escadinha, né? A vida vai avisando, né? E chega até lá nessa parte. Pode ser mancha de pele, pode ser descamação, entre outras coisas, ácido úrico e tal. Aí, eu vou falar agora do número 4. Quem somou aí a data de nascimento e deu 4 e não 22, é diferente, tá? O 4, ele vai apresentar ser uma pessoa mais metódica. E não está errado, isso é normal. Então, metódica no sentido de ter método, no sentido da pessoa fazer as coisas com começo, meio e fim. O 3 não tem muito isso. O 3 começa no final, vai pelo meio, aí o começo ele deixa para depois, ele é meio bagunceiro. O 4 não, ele precisa fazer o começo corretamente, o meio desse jeito, o final, que ele é muito planejador, ele planeja, ele é um realizador. Ele realiza as coisas, ele vai e planeja e as coisas tendem a dar mais certo porque ele é assim, por agir com métodos. Qual é o problema do 3? É que ele queira do 4, aliás, que esses métodos as pessoas ao redor adquiram. Então ele vai querer que o número 3, que é todo cheio de criatividade, expansão, seja como ele. Não, peraí, você está começando errado. Né? Aí ele vai ser ranzinza, vai ter essas características aí chatinha, né? Vai ser teimoso também, o número 4 é bastante teimoso. Então, precisa tomar esse cuidado para não descambar para a vida do outro. É importante para você ser organizado, para você ser prático, mas para o outro não. Eu gosto da numerologia por isso, porque você acaba enxergando as pessoas, para não adianta eu falar isso com ela. Ela não vai entender. Eu tenho que falar com a pessoa desse outro jeito aqui. Se eu quero que ela faça essa situação, ela precisa entender que se for por este caminho, do jeito que ela entende, ela vai fazer. Agora, se eu falar do meu jeito, né? Todo sistemático, todo metódico ali, tem que ser assim, fechado, assado, cozido, não sei o quê, não vai dar certo, só vai arrumar confusão, só vai arrumar atrito. O 4 no bloqueio, se ele é muito organizado, ele é muito organizado. Né? Você chega no quarto do número 4, as gavetas todas arrumadas, as camisas por ordem de cor, um negócio assim. Eu fico, meu Deus, que medo. Então, o bloqueio vai ser, obviamente, a desorganização. A pessoa que não é organizada, que é tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar. Ela sabe onde tá, mas ela não encontra, sabe? Ela fica meio perdida na sua própria bagunça. E o problema que o 4 vai apresentar, normalmente, são problemas ósseos, porque tem a ver com a estrutura. É uma pessoa que está sempre preocupada com a base. Normalmente, o número 4, ele está preocupado com a casa própria. Não, porque eu tenho que ter minha casa. Porque se eu não tiver a minha casa, porque ele quer ter essa sensação de ter algo meu, é o caracol. Ele anda com a casa nas costas. É um caracolzinho no número 4. Ele quer ter a sua propriedade, para ter segurança. Ele quer ter a segurança, sabe? Esse que é o importante para ele. E aí, quando bloqueia, ele vai ser... Outra coisa que é muito forte no 4 é a honestidade. O 4 é muito honesto, é muito leal.
E aí, quando ele está no bloqueio, ele vai ser o oposto, ele vai ser desonesto, né? Vai ter prática profissional ilegal. Então, quando você vê político, muitos deles têm o número 4 no mapa. A falta de honestidade em político você encontra em pessoas que têm o número 4 no mapa. Aí, o número 5 é a liberdade, né? A gente está falando de pessoas livres aqui. A gente começou na parte da transmutação. A gente está saindo, né, da materialidade e está entrando na mudança, na performance, no transformar. Então, ele é alguém que ele muda tanto as próprias características físicas quanto dentro. Ele está sempre mudando forma de pensar, de forma de agir. Ele faz de um jeito e ele olha aquilo ali, dá para fazer de outro jeito. E começa a fazer de outro, com muita criatividade, como o número 3. Você vê que os números têm algumas características que são iguais. Ele tem muita coragem, como o número 1 também. É um número que fala com muita gente, como o número 3, conhece muita gente, e ele gosta muito de esoterismo. Ele gosta muito de coisas esotéricas, porque é algo que mexe, instiga com ele. Ele está vendo que a magia acontecendo na frente dele. Ele está vendo a mudança acontecendo na frente dele. Peraí, eu preciso saber disso aí. Como que é? Como que pronuncia? Ele vai querer saber como que as coisas são, né? Então, ele é bem versátil. Ele tira ideias, assim, que você nunca ia imaginar que poderiam acontecer as coisas e tal. Quando ele é o negativo do número 5, é alguém que tem uma libido exacerbada que acaba acarretando doença. Porque ele é um número muito sexual também, assim como o número 7, mas os problemas dele vêm por essa libido errada, né? Essa forma de trabalhar a sua sexualidade de forma errada. Ele vai apresentar, ele é uma pessoa muito independente, e no negativo, ele vai se tornar uma pessoa que não quer saber de nada com ninguém. Então, ele começa e termina relacionamentos com muita facilidade. E você precisa estar o tempo todo, quem está num relacionamento com uma pessoa que tem a soma número 5, e eu já fiz muito mapa de pessoas que terminaram o relacionamento com quem era 5 no mapa. É muito difícil, porque ele tem esse lado de não quero mais. Ele enjoa com muita facilidade, sabe? Ele não quer mais um relacionamento, só que ele esquece de avisar para o outro lado. Esquece de avisar para o outro lado. Então, precisa ter esse cuidado, né? Você está num relacionamento? Avisa para outra pessoa que você não está mais, por favor, né? Tem que ter essa coisa do cuidado com a emoção do outro. Ele tem uma tendência a não cuidar da emoção do outro. Quando ele está no bloqueio, que ele deixa de ser ele mesmo, ele acaba sendo uma pessoa dependente. Ele é que totalmente independente se torna dependente. E eu fiz um mapa de uma moça que ela era o número 5, ela para ser uma bailarina, né? Porque é o número das artes. Ela tinha toda o jeito dela ser mesmo, sabe? As mãozinhas delicadas, o narizinho todo assim, o corpo todo certinho, todo franzino, e ela era contadora. Aí eu falei assim, mano, você tem o corpo todo para ser uma bailarina mesmo. Você vê o desenho, assim, né, da bailarina, aquele corpo todo franzino e tal, mas que poderia estar num corpo de balé e tal. Ela falou assim, eu fazia quando era criança, adorava, mas por questões financeiras da família, deixei de seguir. E aí fui seguir o que a minha família mandou fazer, que foi contabilidade, porque todos eram contabilistas na família. A mãe era, o pai era, e ela foi para esse lado, que não tem nada a ver com o número 5. Né? São outras profissões para o número 5. E aí ela acabou pegando o lado do bloqueio do número. Então ela tinha negligência a coisas novas, tudo que era novo, tudo que era novidade, ela hesitava muito em ir atrás e seguir. Coisa que é o oposto que o número 5 faz, que ele quer se envolver, eu quero saber, não, peraí, isso é novo, é aquele negócio, não, é muita novidade, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, os sintomas, né, que o corpo do número 5 agrega, primeiro são as palpitações, a arritmia cardíaca, é bem comum no número 5 ter um problema no intestino.
E pode ir tanto para o lado do ressecamento intestinal, quanto para um lado do intestino muito solto. Já atendi também uma pessoa que ela tinha 5 no mapa e era um intestino muito solto. Era o tempo todo, não conseguia segurar. Porque ela tinha que soltar outras coisas na vida dela e ela tinha medo, então estava se borrando toda de medo de Não. soltar aquilo que ela tinha que soltar de verdade e acabava soltando o intestino. Entende? É uma loucura muito grande que a gente faz no nosso corpo. Tem que ser você, não importa o que eu estou dizendo sobre o seu número. Desde que você busque o lado positivo, tanto quanto mais possível, e o negativo você tenta equilibrar, tenta se conter, se coloca no lugar do outro, né? No caso dos 5 aqui que a gente está falando, 4 também, 3 também, 2, 1, todos. Se coloca um pouco no lugar do outro, tem um pouquinho de empatia, que você vai perceber que você não está sendo você mesmo. E aí, cada um do seu jeito, cada um no, seu, no seu jeito correto. Beleza. Aí a gente vai falar do número 6. Se você somou aí e deu um número 6, você é o amorzinho da numerologia, né? A gente fala, ah, que fofinha! É aquela pessoa fofinha! Porque ela fala com todo mundo também como número 3, só que ela fala mais. Ela é o que é mais tagarela, não é o 3, é o 6. O pessoal confunde, o 6 fala muito mais. E ela é muito amorosa. A gente fala fofinha porque é muito amorosa, que é muito delicada. O 6 gosta de casa arrumada, gosta de casa com cheiro de bolo, né? É casa de vó. O 6 é casa de vó. Você chega, ela tá tudo limpinha, tudo arrumado e bolinho com café para você tomar, né? É bem assim. É uma pessoa muito voltada para a família também. Assim, o 4 também é, né? O 3 é pelo lado das crianças. E o 6 assim, é o todo. Aí é mãe, é tio, é pai, é prima, é todo mundo. Ele quer agarrar todo mundo, né? Trazer os agarrados os desgarrados para o rebanho de novo. Ele quer juntar as pessoas. O 6 na característica negativa, ele tem de ser uma pessoa que ele, assim como o 4, esqueci o número agora, mas ele é um pouco paternalista, vamos dizer assim. É como o paternalismo é quando a pessoa, por exemplo, a Kim é minha família. A Kim foi lá, brigou com o namorado por alguma coisa que ela fez errado, o namorado brigou com ela fez uma coisa errada e eu vou defender a Kim. Não quero nem saber o que ela fez. Só porque a Kim é minha amiga, só porque a Kim é minha família, eu vou defender a Kim. Não tô nem aí. Não quero saber. Não, porque ela traiu, porque ela não sei o quê. Não foi. Você não conhece a Kim que eu conheço. Você não. Ela fez, mas a pessoa vai ficar defendendo. É uma. É doida. Ah, ela põe panos quentes, assim como o 2, né? Que quer abafar as discussões e tal. O 6 é o que mais faz isso. Ele não quer que as pessoas briguem. Ele põe panos quentes em tudo ali. Não, 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 não foi nada, não foi nada. Calma aí, calma aí. Não, você tá ouvindo, você entendeu errado. Não, não foi nada disso. E às vezes as brigas precisam acontecer, sabe? Às vezes as pessoas precisam falar o que está engasgado aqui, não dá mais para aguentar. E aí vem o 6 e põe pano quente, aí nela todo o rolê. É alguém aqui no meu pé. Ai, meu Deus! O 6 adora animais, ó, veio na hora certa. É o número que gosta de bicho. O 6, o 7, o 9 são os números que gostam de animais, que mais gostam, né? Não é que os outros não gostem. Mas é que, por exemplo, para fazer um mapa para saber se a pessoa pode ser veterinária, ela tem que ter esses números no mapa, senão não dá. 6, 7 ou 9. Né? Lembra que são 14 vibrações no mapa, não é só um número. Bom, quando o 6 está no bloqueio, ele, em vez de ser uma pessoa calma, tranquila, né, que gosta de apaziguar as coisas, ele vai ser agitado. Vai ser o quê? Ansioso. Ele vai ter, em vez de ele pôr pano quente nas brigas, ele vai incentivar as brigas. Ele é o isqueirinho, ó, fulano falou de você. Nossa senhora, hein? Falou, falou isso, aquilo, aquilo outro. Então é um problema. Você tem que
O negócio de você fazer autoconhecimento é para você já saber dessas características e fugir, sabe? Não vou ser assim nunca mais. Por quê? Qual é o sintoma, né? O 6 é uma pessoa que tem obesidade. Não só obesidade. Eu atendi uma pessoa que era 6 de alma e ela tinha essas coisas do bloqueio e eu fui entendendo que o problema de peso também está na anorexia, quando a pessoa é muito magra. Então, não é só a obesidade, mas também é a magreza excessiva que vai atrapalhar. Ah, ela vai apresentar colesterol alto, aí vai ter estava falando do 6 apresentar os problemas do corpo, né, que o 6 apresenta. Então, é ou obesidade ou a magreza excessiva, né? Aí Uhum. também vai apresentar enxaqueca, dor de cabeça, enfim. Isso porque não está sendo ele mesmo, ela mesma. Aí a gente vai falar do 7. O 7 é um causador, né? Quando eu gosto de zoar bastante o 7, porque ele não gosta de ser zoado. Ele é todo certinho como o número 4, mas o número 7 ele tem uma alta espiritualidade, sabe? Ele enxerga as pessoas na sua essência mesmo. É Uhum. como se é alguém que tem um raio-x em si, sabe? É alguém que consegue enxergar o outro com profundidade. Ele não brinca em serviço, ele veio com a espiritualidade muito elevada mesmo. Então, vamos lá. No 7, a gente vai encontrar pessoas que têm uma cultura muito elevada, uma espiritualidade muito elevada. Ele, dentro dos números da espiritualidade, ele é o chefe, vamos dizer assim, para o pessoal entender. É como se ele tem mais sensibilidade. Ele consegue ler uma pessoa com muita rapidez. Ele olhou para a pessoa, ele sabe se aquilo ali é uma pessoa confiável, se não é confiável, se dá para fazer jogo ou não. Por isso que o 7 normalmente é mais sozinho. Ele prefere a própria companhia do que a companhia do outros, assim como o número 1. O 1 e o 7, nesse aspecto, eles se entendem. Porque o 7, pelo lado da sensibilidade muito desenvolvida, ele consegue sentir a pessoa, consegue perceber, ele já sabe que ali, só vou perder meu tempo, não gostei. E também é muito exigente o número 7, né? O número 7, a sua exigência faz com que ele vá para bons lugares, porque ele vai alcançar níveis altos, né, de estudo, porque ele se aprofunda mesmo nos estudos, ele não fica só na superfície, ele vai até o final. Eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber, e vai estudando cada vez mais sobre aquele assunto. Então, ele tem essa exigência com ele mesmo e tem a exigência que é com o outro. Então, ele não é qualquer pessoa com quem ele conversa, com quem ele tem amizade, é um círculo muito fechado. É um grupinho ali muito estreito, né, que ele escolhe para dividir a vida. Tem uma sexualidade muito intensa também. A espiritualidade é muito alta, a sexualidade é muito alta. Então, ali é trabalhar com Kundalini, né? Eu aconselho ao número 7 fazer o Tantra. Quem tem o 7, todos, né? Mas o 7, principalmente, a estudar sobre o Tantra, a conhecer, como o yoga também é uma coisa muito importante para o 7, porque vai Uhum. de práticas, de exercício, ele alcança a espiritualidade, né, no corpo. Então, para ele, porque é um número prático também, como o 7, como o 4 e como o 8 e o 1. O lado negativo, obviamente, né, ele é racional, inteligente, né? E aí, o que ele vai ser o lado negativo? Excesso de racionalidade que abafa a intuição. Em vez de ele usar a intuição, o racional dele para acessar a intuição, ele pega o racional, põe tudo no racional e esquece a intuição. Então a intuição está lá gritando: não vá por essa rua, não vá, eu vou, porque se eu for por esse caminho XYZ, mais caro, não sei o que lá, e se lasca. A intuição mandou ele não ir, e ele foi e se ferrou. E é isso que acontece. Então, é o lado negativo, não só de racional demais, quanto
que vai abafar, né, a sua espiritualidade, não vai usar a sua espiritualidade, a sua intuição, principalmente, quanto que ele vai ser uma pessoa exigente com os outros, assim como o 4, que é metódico, você tem que fazer desse jeito? Não, é o próprio 4 que tem que fazer. O 7 também exige demais dos outros e sem saber que as pessoas são limitadas, todo mundo tem sua limitação, né? Não é todo mundo que alcança determinada coisa, né? A gente vai medir a inteligência de um peixe se ele sabe subir em árvore ou não? Não dá. Então, a gente precisa, né, dar ao que é de César, que é de César, né? Cada um com o seu cada qual. Então, o 7, ele tende a ser uma exigência desmedida, ele tem uma língua que é muito afiada, ele fere a pessoa, ele não faz uma crítica somente, ele quer ferir. Ele ser crítico, mostrando, né? Olha, isso aqui não tá legal por causa disso, disso, aquilo, você pode fazer tal outra coisa no lugar. Né, se você usar, dá uma alternativa. Porque criticar é fácil, se só falar a coisa, o mal do outro é fácil. Agora, se você dá uma alternativa, é bem diferente. No caso, quando ele está no negativo do número, ele só quer ferir a pessoa. Ele fala a crítica maldosa, vamos dizer assim. No caso do bloqueio, o 7 ele vai apresentar ausência de intelectualidade. É uma pessoa que não quer saber de estudo, não quer saber de cultura, não quer saber nada disso. Ele despreza a própria sensibilidade. A espiritualidade fala com ele de todas as formas e a pessoa nega completamente, através do sonho, a intuição. Vem alguém e conta uma coisa, a borboleta passou e não viu, não viu. Ele põe letreiro, não quer saber. Vai de 0 a 100 muito rápido. Exatamente. Muito rápido, então não dá. E ele é o que tem a carga mais, assim, os sintomas no corpo é do 7 ao que é maior, sabe? É o que agrega mais problemas no corpo. Então, vai desde problemas respiratórios, rinite, sinusite, bronquite, problemas na digestão, então, dores de estômago, enfim, aqui, né, no esôfago também, problemas renais, é fígado, é rins, hepatite por causa da tendência à sexualidade para o caminho errado, né, como o número 5, ele leva a sexualidade para um caminho errado, então vai apresentar algum tipo de doença venérea, e aí a escadinha vai subindo, vai chegando até a esquizofrenia. Então é importante a pessoa saber quem ela é. E o mapa não é só esse número do destino. A gente tem que saber que tem a alma, tem a soma das vogais, a soma das consoantes, a soma de todas as letras, o desafio maior, que é o maior aprendizado, tem as realizações, tem os ciclos, tem os pináculos. Olha, vai por mim. É melhor saber quem você é, quais são os números que regem o seu mapa do que não saber. E a gente vai falar agora do 8. O 8 é uma pessoa como o número 4, né? Duas vezes. Ele é muito trabalhador. O 4 é trabalhador, é um trabalhador nato, e o 8 também. Só que o 8, ele é o trabalhador que ele não quer ficar só no mesmo lugar. Ele é o cara que ele está enxergando lá adiante. Ou cadê o meu? Quando é que eu vou subir eu vou alcançar esse cargo aqui? Ele está sempre buscando se aprimorar para ter altos cargos. Então, ele não é um número para ser uma pessoa que começa e termina na empresa do mesmo jeito. Ele vai entrar numa empresa e ele vai sair com outros cargos. Ele não consegue ficar no mesmo lugar, sabe? Ele precisa, existe essa exigência interna dele. Porque como o número 1, ele também é um negociador. Ele tem uma visão de helicóptero, né? Ele olha as coisas de cima para baixo, no sentido de ver todo o funcionamento de uma estrutura. Tá travando, né? Mas eu tô te Um ouvindo. pouquinho. Travou só um pouquinho agora, mas eu tô te ouvindo. Pode Ah, tá continuar. bom. Então ele. Beleza. Então ele tem a questão de olhar as coisas de cima, como essa visão de águia mesmo, que olha o todo, olha o conjunto e sabe o que precisa ser feito para que tais coisas aconteçam. O lado negativo, ele é muito objetivo, muito direto, muito claro, né? O lado negativo é que ele é ríspido, grosseiro.
Então é a pessoa que fala as coisas, dá a impressão que está sendo grossa, mas não é, porque ela tem outras coisas na cabeça, ela está enxergando um parâmetro muito maior, né? E aí dá essa impressão de grosseria. Não é. Entende a pessoa. Por favor, entenda o número 8. Só que ele precisa aprender a falar as coisas, né? Como ele é o número da verdade, ele precisa dizer as coisas de forma amorosa. Ele só precisa lembrar que nem todo mundo é igual a ele. Nem todo mundo está com a cabeça nas coisas que ele tem na cabeça. Porque daí ele vai ser mais amoroso e vai falar com mais jeito com as outras pessoas. No bloqueio, ele vai apresentar ausência de objetividade. Então, a pessoa meio bagunceira, meio que não sabe onde estão as coisas, não liga para a própria vestimenta. Se ele é um gerente, ele vai se portar como um gerente, então vai se vestir, né, de acordo com aquilo que ele quer, que ele almeja. Nem que ele não seja, eu já estou me preparando para quando me tornar gerente. Então, ele vai se vestir de acordo. E aí, quando está no bloqueio, ele vive mal vestido, mal arrumado. Também vai apresentar desonestidade no bloqueio, assim como o número 4. Ele é muito honesto e, quando está no bloqueio, vai agir com desonestidade. E aí também é um número que representa político. Não só pela desonestidade, o número 2 também é número de político, né? Porque alguém que enxerga os dois lados, o 8 é número de político porque enxerga as coisas de forma geral, generalizada, ele enxerga todo o conjunto da obra, então por isso que é número de político, não é só por causa da desonestidade, não. E aí no corpo, se ele está no bloqueio e apresenta essas características que eu falei agora, ele vai apresentar náuseas, vômitos, né? A pessoa está sempre com desarranjo intestinal, tem uma pressão alta e também é muito normal, né? A pessoa que é dono de negócio, a gente saber que a pessoa tem pressão alta, porque ele se põe uma carga enorme de pressão sobre ele, né? Então acaba subindo a pressão sanguínea também. E aí, do outro lado, ele pode ser uma pessoa que tem muita anemia, né? Tem problemas sanguíneos também, porque em vez de ser um número de energia, de estar sempre fazendo, acontecendo, de realizar, ele vai ser uma pessoa que está perdendo as forças, né? Perdendo a vitalidade. E aí eu vou falar do 9. Aqui o 9, a gente vê alguém como é o amor incondicional, né? Dentro da escala evolutiva, o 6 é aquele amor terreno, o amor familiar, o 9 é o amor incondicional por tudo e por todos. Mas dentro aqui do planeta Terra, é um amor desapegado. A gente vê que é uma pessoa que gosta de ajudar, que ajuda porque sim, que ajuda porque entende, tem muita empatia, percebe a dor do outro com muita facilidade. É também um realizador como número 1. É também magnético como número 7, como número 11. É o 9 alguém que é muito carismático. Estou vendo muita criança nascendo com esse número há bastante tempo. Eu estou vendo os partos, né, que tem perto de mim, de outras pessoas, eu vou somando a data, está sempre dando muito número 9, está nascendo agora. Eu diria que são o número das crianças índigo, cristal também, é bem provável de ser, né? A gente vê aquelas crianças que são mais diferentinhas, que gosta de bichinho, que gosta de ajudar pessoas necessitadas, né? As pessoas que passam necessidades. O 9, ele está pensando no próximo o tempo todo. E não é só na família, como o número 6 faz. O 9, ele pensa na comunidade no geral. Do lado negativo, ele é possessivo, é o número dos ciúmes. O 3 tem ciúme, é um ciúminho. O 6 é mais ciúminho e o 9 é possessivo. O 9, ele vem com um negócio que é chato. Ele é um negócio assim, é meu e é meu, acabou, né? Então, tem o lado de ser rabugento também, quando está no negativo, porque ele é sempre muito amoroso e tal, e aí o negativo dele é a rabugice. E quando a gente está no bloqueio dele, quando ele deixa de ser ele vai apresentar onipotência. Ele se acha melhor do que todo mundo, sabe? Porque eu sou o bonzão. Vai apresentar covardia também, vai apresentar preconceito, coisa que não existe para o número 9, não existe para o número 7, nem para o
nem para o 7, nem para o 9, nem para o 11 e o 22. Preconceito não cabe para esses números. E aí, os sintomas que ele vai ter no corpo problemas cardíacos, a parte do ressecamento intestinal, retenção urinária, e chega para uma confusão mental mesmo, sabe? Bom, aí eu vou falar do 11 e do 22, está acabando. O 11 ele pega todas as questões do número 2, aí junta com mais outras, que é a inspiração. Ele é um número de uma pessoa muito inspirada, então a gente vê bastante escritor tendo o número 11 no mapa, cantores, né, as pessoas que escrevem música, poetas também têm o número 11. Aliás, o melhor artista tem o número 11 no mapa. Se eu não me engano, era a Anitta ou era a Beyoncé. Uma das duas tinha o 11 no mapa. A Xuxa é 11, 11, 22, o mapa dela. É bem isso. E a pessoa tem uma sensibilidade muito desenvolvida, é uma pessoa idealista também, então ela sonha com o mundo ideal, né? O mundo da Xuxa, né? Você vê, ela fica a nave da Xuxa, vamos levar para o planeta da Xuxa, né? O lugar diferente, é bem isso que a gente vê nela. É uma pessoa espiritualista e tal. A dificuldade, né? O lado negativo dela é a pessoa muito nervosa, muito apreensiva, vai apresentar vício, algum tipo de vício, tem mania de perseguição, tem paranoia às vezes, né? E o bloqueio do número 11 é exatamente o que tem o número 2, que a gente falou, que é quando deixa de ser a pessoa quer ficar sozinha, a pessoa tem excesso de rigidez, a pessoa tem grosseria. E aí vai apresentar dores musculares, choro compulsivo, engorda com facilidade ou emagrece com facilidade, dores no ciático, por aí vai. E, além disso, o bloqueio junta-se a falta da prática da espiritualidade. A pessoa não pratica a espiritualidade, não ouve a sua própria intuição, ela nega aquilo que ela veio fazer no planeta, né? Que é ajudar o próximo através dos seus sentidos extrasensoriais. Como ele é um magnético, o número 11, ele precisa ajudar as pessoas através da própria vibração estando positivo. Então, é muito importante ele cuidar da própria vibração. Quem tem o 11, eu recomendo muito fazer reiki, ser reikiano, porque ele vai ajudar os outros e vai se ajudar. E também é importante para o 11 lembrar que tudo que ele pensa negativo vai e volta. Se ele falar algo negativo para uma pessoa, vai para a pessoa, mas volta para ele, porque é o número da reciclagem, né? A gente vê, eu estou fazendo aqui o símbolo das setas que vão e que voltam. Então, ele está reciclando energia, então vai energia negativa, volta negativa. Vai energia positiva, volta positiva. Então, a gente vê que a Xuxa se deu muito bem. E o 22, para encerrar, ele tem todas as características do número 4. Então, ele vai ser organizado, vai ser metódico, vai ser um realizador e tal. Só que ele é uma pessoa que tem uma sabedoria muito elevada. Ele veio aqui para ser um professor mesmo. É um número de alguém que é mestre. Os dois, né? Tanto o 22 quanto o 11 são os números mestres, mas aqui no caso do 22 é de ser mestre professor mesmo. É um ótimo professor. Ele vai ter uma genialidade, então o 5 tem essa genialidade, mas não é tão grande quanto o 22, né? Que é uma pessoa que você não imagina, ele tira um negócio que você, como que você pensou isso? Né? Então, eu diria que é um Steve Jobs, ou uma pessoa que pensa muito fora da caixa. Eu diria até que Pitágoras era um cara assim, um 22. Do lado negativo, ele vai apresentar corrupção, ganância, né? Destruição acentuada, uso da magia para o mal. É o número da magia, o 22 é o número mágico, então você no seu canal você pode utilizar esse número para alguma coisa, mas também no lado negativo ele é a magia para o lado negativo. E aí ele vai ser tudo que o número 4 apresenta no bloqueio, quando deixa de ser ele, né? Deixa de ser organizado, deixa de ter essa força, esse vigor, essa mente voltada para o futuro, né? Imaginando as coisas muito adiante de todo mundo. E aí ele vai apresentar problemas ósseos, problemas musculares,
reumatismo, dores nos pés, por exemplo, dor de cabeça, cansaço, dor no pescoço, é isso. E a parte da ausência da prática de espiritualidade, ele vai cessar completamente a sua espiritualidade, não vai ser ele mesmo, enfim, vai perder uma oportunidade de evolução, né? Quem nasce com os números da espiritualidade, 7, 9, 11 ou 22, tem uma missão no planeta Terra, que é ajudar as outras pessoas através da sua própria energia, através daquilo que ela tem a sua capacidade de fazer. O 7 e o 9, através do altruísmo. Todos devemos praticar o bem-estar, né, para os outros, mas esses é como se fosse obrigação, né? É como se a pessoa tem o 7, o 9, o 11 e o 22, tem essa coisa de praticar a espiritualidade obrigatoriamente com fins de ajudar o planeta Terra, ajudar as pessoas ao redor. É uma missão muito bonita, na verdade. Ah, eu falei de todos os números, meu Deus, bati o recorde de falar. Você deve estar com a garganta como, né? Não, mas olha, eu acho que eu calculei, eu estava olhando aqui, você estava falando, eu falei, nossa, eu me identifico com outros números também, mas eu acho que talvez eu tenha calculado meu número errado. Ah, Você, depois, se você puder colocar, me passar um exemplo de como calcular uma data fake, assim, e para eu botar na descrição para o pessoal saber como sim, calcular, porque eu sou é, muito, eu sou meio tonta com o número. sim. Aquela que eu falei no começo é uma data fictícia, que é para ajudar as pessoas a entender por que que tem que somar daquele jeito. Que é o 26 Uhum, de 6 de 1970, ele ajuda a pessoa a entender que ali dá 22, né? Então facilita para a pessoa. Na entendi, numerologia show. pitagórica ainda tem a questão, né, das letras. Então, ah, Y e W são consoantes para mim, apesar do som de algumas pessoas ter som de vogal, o W, né? Às vezes tem som de UAN, né? Faz o som do U às Uhum. vezes, e o Y faz o som do I. Na numerologia pitagórica, eles são considerados consoantes, tá? Então, se você achar uma tabela pitagórica para saber as outras letras, as letras do seu mapa, vai somar as vogais e as consoantes, lembrar que W e Y são consoantes, e aí você soma diferente, separados ali. Soma vogal, soma consoante, você vai saber quais outros números você tem no mapa. Que bacana, nossa. É assim, eu sei o basicão dos números e tudo mais, até mesmo para eu usar, às vezes eu vou usar alguma vela, alguma coisa, e eu faço aquela assimilação. Mas assim, fazer um mapa mesmo e coisas do tipo, eu acho incrível isso que você faz. Eu fico toda enrolada, falou de número, eu já tremo na base, já. Não, é Tanto que eu tranquilo. dava aula Porque de inglês, de letras, entendeu? Então, assim, é incrível esse trabalho que você faz, é maravilhoso. E só queria lembrar para o pessoal de que existem outros, como você falou, né? Número dos sonhos, número da alma, então, número. existe o número da alma, tem o sonho, que é a idealização, que é a alma é a soma das vogais. O sonho Uhum. é a idealização, é como a pessoa gostaria de ser. E aí é a soma das consoantes. A soma de todas as letras do nome é a expressão, é como os outros veem você. Às vezes, tem pessoas que têm o mesmo número na expressão ou na alma ou no sonho, porque dependendo ali se tem o número 9 aqui ou ali, vai ser o mesmo número na expressão. Então, ela vai. São aquelas poucas pessoas que eu falo: você não esconde quem você é, você mostra quem você é. Entendi. E Né? por isso, gente, procure um profissional para se autoconhecer. É muita informação. Acho super Muito. interessante a gente aprender o básico assim, mas também acho essencial se a gente sentir que deve procurar um profissional, tipo você, ou seja lá o caminho que a pessoa escolheu, astrologia, seja lá o que for, procurar um profissional, Sim, porque o tanto de conhecimento, o tanto de bloqueios que a pessoa vai pelo menos ter a noção. Eu costumo dizer de só de você já ter o conhecimento, você já tem poder sobre aquilo. Então, se você tem o conhecimento exatamente. que você tem um certo tipo de bloqueio, já é um tipo de poder que você tem sobre aquilo, porque você já pode
que atuar em cima disso, nem que seja movendo uma folhinha ou, sei lá, respirando fundo, entendendo ali a sua limitação. Então, isso é essencial, assim. Nossa, eu estou muito agradecida. Se você quiser Eu falar que mais alguma agradeço. coisa, pode falar, mas eu já estou Olha, já feliz da vida com todo esse conhecimento. gratidão. Eu agradeço o espaço aqui. Eu tenho um curso, né, que eu pratico, ensino as pessoas a fazer a parte básica da numerologia, que é esse cálculo e o que quer dizer. Eu vou mais profundamente no curso, eu explico todos os números um a um, com todas as características, cada um deles. Eu apresento os arquétipos dos números, não só o arquétipo do 22, mas colocando ali dentro do estudo dos arquétipos que a gente vê, né, o que cada um desses números representa. O número um, por exemplo, é um cavalo, né, representa o arquétipo do cavalo justamente por causa de ser um gerente, de ser um líder, de ser alguém que você pode seguir. E por aí vai. O curso, ele está numa plataforma muito acessível, então quem tiver dúvidas também eu peço para me procurar. Eu estou no Instagram como Alexandra Numeróloga. Tem lá minhas redes sociais também no YouTube. Você vai me encontrar no YouTube, tem um canal que eu explico tudo o que eu falo aqui, né? Eu falei de numerologia, falei de mesa multidimensional arcturiana, falei de psicoterapia holística. Então, tudo que eu faço, todos os meus trabalhos, eu faço os vídeos e publico no YouTube e também no TikTok, nas outras redes sociais. Vocês sempre vão me achar como Alexandra Numeróloga, Facebook e afins, né? Vai estar ali a Alexandra Numeróloga para te dar essa luz aí, te ajudar. Me procura, eu posso te dar uma luz aí, uma ajuda de alguma forma. Show, magnífico. E é isso, a gente encerra por aqui. Alexandra, muito Eu obrigada. Estou agradeço. honrada com a sua presença e quando você quiser vir de novo falar de qualquer outra coisa e do seu trabalho também, fica à vontade, tá bom? As portas estão abertas. Agradeço muito o espaço, só gratidão nesse momento, só gratidão. Nem sabia que você existia, agora entrou na minha vida assim, ó, tá bem quentinho aqui no meu coração. Ah, obrigada. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a Alexandra e as redes dela tá aqui na descrição. Tchauzinho!